Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso. Nesta aula abordaremos a sociologia da educação e a construção de políticas educativas da teoria à prática. O artigo que eu trago a vocês é esse artigo de Sociologia da Educação e Construção de Políticas Educativas da Teoria à Prática, de João Sebastião, Luiz Capucha, Suzana Martins e Ana Rita Capucha. Esse artigo ele tem origem portuguesa e ele traz em sua introdução as discussões sobre a educação e a agenda governamental. Então ele reflete sobre a importância da sociologia para a formação de uma agenda governamental, para a implementação de novas políticas através do uso da sociologia para operacionar essas políticas. Então, o quanto o profissional sociólogo é capaz de contribuir para a criação ou para a formulação de novas políticas. Então ele acaba tendo um papel como agente formador de avaliação, de operacionalização em cima das políticas atuais. Depois o próximo tópico que o autor cita é sobre ciências sociais, conhecimento pericial e políticas públicas, que ele fala sobre a complexidade da formulação de novas políticas e o uso das tecnologias associados. Nisso, ele reflete um pouquinho sobre o papel da sociologia quanto formulador de novas políticas, porque ele pensa no profissional como um professor ou em âmbito político, e a utilização da sociologia quanto ciência em prol do uso das tecnologias e da formulação de novas políticas. Então, quais são os interesses? Sejam políticos ou sejam educacionais, a sociologia ela acaba sendo uma ponte, um elo entre esses interesses. Então, esses pareceres que são emitidos pelas avaliações que os sociólogos fazem, eles são ou não aceitos no ponto de vista político, no ponto de vista científico, e é isso que o autor traz em debate, mostrando que é aceito sim, esses pareceres eles devem ser aceitos, porque eles trazem consigo uma bagagem científica muito forte. Depois o autor fala sobre o papel da sociologia da educação na reconstrução de políticas educativas. Então, onde o profissional está inserido e quais suas responsabilidades, seja como um gestor municipal, um gestor escolar ou como professor. E o artigo, como eu já havia dito, ele tem origem portuguesa, então ele retrata a realidade portuguesa em relação às instituições com seus problemas em violência, e é uma realidade muito centralizada das necessidades. Então, somente com a atuação de um sociólogo foi possível ter ideias, conseguir centralizar as necessidades. Então, você despadroniza, ou seja, você tira aquela visão que todas as escolas elas têm o mesmo problema e você acaba definindo os problemas regionais, então os problemas em determinada região. Tudo isso através de ações científicas, de produções científicas. Então, os profissionais eles acabam relatando as dificuldades que são enfrentadas naquele local, e isso dá margem à formulação de novas políticas naquela região. Então, o autor também fala um pouquinho sobre a atuação multidisciplinar, porque em algumas regiões não há acesso a serviços de saúde, não há acesso a serviços como museu, exposições. Então, isso acaba necessitando de uma atuação multidisciplinar para que seja atendido em sua totalidade aquele planejamento. Então, você, através de uma descentralização, você vê as necessidades daquele local e consegue ofertar para ele uma atuação multidisciplinar, levando uma complenitude maior para aquelas ações que são ali realizadas. Tudo isso através da produção científica, como eu já havia dito. Logo depois o autor fala sobre o estudo de avaliações prospectivo e a redução das dimensões das turmas. Em Portugal, o que aconteceu? Foi proposta uma ideia de diminuição do número de turmas, e isso resultaria num menor custo para o Estado e um maior sucesso escolar, porque haveriam menos evasões e você conseguiria manter aquela quantidade de alunos atentas, motivadas para continuar em seus estudos.
Então, dessa forma, o autor ele traz essa realidade portuguesa e as contribuições da sociologia para essa realidade. Mas lembramos que se foi um caso de sucesso em Portugal, por que não seria aqui? Então, a importância do sociólogo, do estudo da sociologia em si, ele consegue compreender a dimensão política muito forte. E por fim, os autores concluem com a inclusão do sociólogo com um papel determinante na formação de políticas voltadas à educação. Então, aquilo que eu estava falando. Quando você tem um profissional que ele desenvolve um método, ele tem conhecimento acerca das necessidades, você consegue formular políticas que vão atender essas necessidades e, consequentemente, vai ter uma melhoria na qualidade dos serviços que são ali prestados. Gostaria de falar algumas coisinhas sobre o artigo em si. Ele possui uma leitura muito extensa, porém as informações que ele contém são muito importantes para essa questão de pensamento do sociólogo quanto à formulação de novas políticas. Então ele atende bem essa esfera, porém a leitura é um pouquinho extensa, mas é sugerida também. Aqui embaixo na descrição você consegue visualizar a referência desse artigo e eu vou deixar também o link para você conseguir acessar esse conteúdo. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.